Estamos ao vivo no Instagram. E aí? Nossa, meu cabelo tá que zumba. Cheguei da academia, vim direto pra cá poder falar com vocês, senão não dava tempo. Então vocês vão me perdoando a falta de decoro, mas faz parte do jogo. E aí? Como é que vocês estão? Tudo certo? Então tá bom. É o seguinte, meus caros, eu não vou me demorar ou me delongar para começar a live. Afinal de contas, nós temos um tema grande e complexo para tratar hoje, um tema um tanto quanto delicado e que requer a total atenção de vocês, requer o total engajamento de vocês. É uma abertura de consciência e de percepção mesmo, para que vocês consigam entender o que eu vou explicar. Isso aqui é um entendimento que vocês precisam ter para que todo o resto que eu vou explicar nessa próxima semana e na semana que vem, e sobretudo no nosso evento dia 21, 22 e 23, hoje é dia 15, ou seja, o nosso evento ele vai começar daqui exatos 6 dias. De hoje até lá, nós vamos fazer live todos os dias, inclusive muito provavelmente eu devo fazer algumas lives à noite também, fiquem atentos aí, eu devo avisar nos stories. O que é a questão que eu queria que vocês entendessem? Sem isso aqui que eu vou explicar pra vocês, muita coisa vocês vão perder. Muita coisa vocês vão ficar falando, mas eu não entendi, como é que eu vou fazer isso aqui? Como é que eu vou abordar essa questão? Como é que... Tá entendendo assim? Então, esse detalhe que eu vou explicar aqui pra vocês hoje não é uma coisa simples de se entender, não é uma coisa simples de se pegar, mas eu preciso que vocês tenham uma abertura de consciência, eu preciso que vocês tenham uma disposição a abrir mesmo o coração pra ouvir o que eu vou falar pra vocês. Tudo bem? Bom, é o seguinte, vamos lá. O que é o detalhe aqui? Atenção nisso que eu vou falar, todo e qualquer ser humano, ele tem como que se fosse uma espécie de duplo pensar, um duplo pensamento dentro de si mesmo. Todos nós somos assim. Todos nós temos uma percepção dúbia da realidade. Jorge, como assim? Todos nós temos uma percepção da realidade que parte de um centro afetivo, que parte de um centro sensitivo, que parte das nossas impressões inconscientes. Vamos chamar esta região de inconsciente, ok? Esta parte de nós é uma parte em que ela está intimamente relacionada com as sensações e os sinais que o mundo expressa em cada um de nós. Por exemplo, vou dar uma ideia pra vocês. Quem de vocês já não tiveram uma espécie de memória afetiva com algum cheiro? E você fala, caramba, esse cheiro é tão bom, lembra a casa da minha mãe, lembra a casa da minha avó, sabe? E às vezes é um cheiro que pra outras pessoas, a pessoa vai sentir o cheiro e falar, caramba, esse cheiro é ruim. Ou um cheiro, né, eu achei esquisito, um cheiro de velho, um cheiro de naftalina, não sei. Fala, caramba, eu amo esse cheiro porque lembra a minha avó. O que é essa percepção? Você tá tendo uma percepção enviesada da natureza, você tá tendo uma percepção enviesada da realidade, modulada pelo seu afeto, modulada pelas suas sensações, modulada pelo seu inconsciente. Tudo bem ou não? Então aquilo é bom, mas não porque é bom em essência. É bom porque, segundo a sua percepção do mundo, articulado com seus sinais, sintomas, suas sensações, suas emoções e a formatação do seu inconsciente, aquilo é bom. No outro extremo, dentro de cada um de nós, nós temos o que nós chamamos de pensamento consciente ou racional. O que é o pensamento consciente ou racional? O pensamento consciente ou racional é aquele em que ele contempla o que nós chamamos de verdades absolutas, ou universais, segundo Sócrates falava. O que seriam essas verdades absolutas ou universais? Nada mais é do que a realidade descrita pelo que ela é, substancialmente. Ou seja, por exemplo, quando você vê uma pessoa, vou dar um exemplo besta assim, sei lá, tem um idoso, um cego tentando atravessar a rua, e você vê alguém que para ali o que ela estava fazendo para ela poder segurar na mão daquele cego e ajudá-lo a atravessar a rua. Bom, nenhum ser humano, a não ser que tenha um déficit cognitivo ou tenha algum outro problema, assim, tem um dano psiquiátrico talvez, qualquer um que esteja fora desse preâmbulo vai dizer, caramba, essa foi uma atitude boa, sim ou não? Essa foi uma boa atitude. Essa foi uma coisa bacana que ele devia ter feito. Essa pessoa, ela realmente agiu bem. Certo ou não? Ou seja, por que qualquer pessoa que olhar esta cena vai declarar que aquilo foi bom? Porque ela está olhando com os olhares da consciência e não somente com os olhares do afeto. Ela fez uma articulação racional na estrutura da realidade. Isto é bom ou isso não é bom? Qual que é o problema do ser humano? E quando a gente traz isso, transporta esse duplo pensar para o relacionamento, a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque nós estamos interagindo com uma pessoa que ora vai estar modulada pela natureza da consciência, ora vai estar modulada pela natureza do inconsciente. E aqui é onde eu queria chegar com vocês. Prestem bastante atenção. Medo.
Tem 4 emoções básicas. A psicologia, ela ensina assim. Algumas vertentes da psicologia, não é toda a psicologia, mas algumas vertentes da psicologia vai ensinar desta maneira. É uma formatação pedagógica, para vocês entenderem melhor. Nós temos 4 emoções básicas: alegria, tristeza, medo e raiva. E todas as outras emoções, elas vão descender destas 4 como se fosse uma espécie de amplificador. Por exemplo, quando eu estou ansioso, o que exatamente é a ansiedade? A ansiedade é o medo amplificado, é o volume do medo alterado. Vocês estão entendendo? Como se eu colocasse uma frequência diferente, mas no fundo, existencialmente, é uma espécie de medo. Tudo bem ou não? O que seria o desejo? O desejo é uma articulação da alegria, é uma amplificação da alegria. Tá entendendo? Bom, todas essas emoções, ou seja, todas as emoções vão descender basicamente dessas 4. E todas as nossas emoções, elas vão gerar, elas vão impregnar a nossa fala de um traço afetado. O que isso quer dizer? Quer dizer que às vezes você vai falar com o seu marido, você vai falar com a sua esposa, e ele está modulado pelo medo. Gente, como é que meu marido poderia estar modulado pelo medo em relação a mim? Eu sou a esposa dele. Por que ele estaria com medo de mim? Bom, imagina o seguinte: você critica o seu marido todos os dias. Você sempre reclama dele de ir no futebol, você reclama da toalha em cima da cama, você reclama que ele não põe dinheiro em casa, você reclama que ele parece um moleque, você reclama que ele joga videogame, você só reclama dele, você nunca o valida, você nunca o elogia. Esse marido, ele tem um estado de insegurança natural em relação a você. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando ou não? Se ele tem esse estado de insegurança natural, quando você for conversar com o seu marido, qualquer tema que seja um pouco mais sério, o seu marido, ele automaticamente, entenda isto, ainda que ele não queira, automaticamente, ele vai começar a ser modulado mais pelo afeto do que pela consciência. E às vezes você tem uma coisa importante para falar com ele, uma coisa boa, uma coisa justa. Às vezes você vai falar para ele assim: olha, meu amor, deixa eu te falar, o nosso filho, ele tá precisando que você converse com ele, porque ele tá querendo namorar, mas ele tá muito novo. É uma fala justa, é uma fala normal, é uma esposa falando com o marido, pro marido agir como um pai. Só que o seu marido, afetado, modulado pelo medo, modulado pela instabilidade, modulado pela insegurança, modulado pela não validação que você nunca dá, modulado pelo afeto que você transmite para ele, este homem vai escutar o quê? Você não é pai suficiente, você não é homem suficiente, você nunca cumpre o seu papel e você deveria estar fazendo alguma coisa. Esse cara vai olhar pra você e vai falar assim: pô, mas tudo você quer que seja eu, você quer que esse menino mude, vai lá e fala você. Vai lá e fala você. Vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando ou não? Esse tema que eu tô abordando aqui é um tema complexo, porque eu tô adentrando numa natureza de um entendimento da psicologia mais profundo. Mas se vocês compreenderem isso aqui, vai ficar muito mais fácil de vocês começarem a perceber com qual lado do seu marido, da sua esposa, você tá lidando, você tá entendendo? Fala: caramba, então meu marido são 2 homens? São 2 homens. Um desses homens é um homem inseguro, instável, que tá o tempo todo querendo validação, um homem que foi criado pelo pai dele, aí você lembra da imagem do pai dele, você lembra a imagem do avô dele, você lembra a imagem daquilo que ele viu e ouviu na infância dele, você lembra a cultura e a ideologia da época dele. Tudo isso aqui é esse marido afetado. Essa aqui é a parte do seu marido afetado. E tem um outro lado do seu marido, que é onde está a parte consciente dele. O que está na consciência? Quais são as coisas que estão na consciência? Amor é uma entidade da consciência. Amar é você, ainda que doa, ainda que não seja gostoso, ainda que você não seja uma coisa assim que você tenha prazer em fazer, ainda assim você vai fazer. Isso é amor. Porque é uma entidade da consciência. Você percebe que ele nega o afeto? Uma mãe que acorda no meio da noite para ir fazer uma criança dormir, ela faz isso pelo quê? Por afeto? Não, ela faz isso por amor. Ela faz isso por decisão. Ela faz isso porque não é porque é gostoso, porque não é gostoso. Ela faz isso porque ela tem que fazer isso, porque ela decidiu fazer isso, porque ela escolheu fazer isso, porque tem uma força interior decisória nela maior do que o afeto que a puxa para baixo, que fala: não, você merece dormir, você tá cansada, deixa essa criança para lá. Você fala: não, é meu filho. A questão é que o amor materno e o amor paterno, às vezes é mais fácil a gente conseguir identificar o formato dele. Você tá entendendo? Às vezes é mais fácil a gente conseguir identificar o formato dele. O amor matrimonial, ele é muito mais complexo da gente conseguir identificar o formato dele. Porque às vezes a gente pensa assim: mas o meu filho, ele não tem o que oferecer de volta. Já o meu marido, já a minha esposa, sim. Eles deveriam saber o que entregar. Aí é que tá. Presta bastante atenção nisso que eu vou conversar com vocês aqui agora. Eu quero chamar a atenção de vocês. Vem cá. Presta atenção nisso aqui. Você já parou pra pensar?
Pensa primeiro sobre você. Antes de você pensar sobre o seu marido e a sua esposa, vamos conversar uma coisa aqui sobre você. Quantas vezes você prometeu alguma coisa pra você mesmo e você não cumpriu? Seja honesto comigo. Não precisa colocar aqui nos comentários, tá? Não precisa, nada. Eu queria que vocês pensassem aí dentro de vocês. Quantas vezes vocês se comprometeram a algo, prometeram algo, disseram algo pra si mesmos que vocês fariam e no momento seguinte vocês não fizeram? Quantas vezes? Tá. Por que vocês não fizeram? Por que vocês não se comprometeram consigo mesmos? O que aconteceu? Você disse que você não faria, você disse que faria diferente, você disse que aquilo seria diferente, você disse naquela área da sua vida, por que aquilo você não conseguiu cumprir? Algumas coisas a gente cumpre, inclusive melhor do que outros, concordam comigo ou não? Tem gente que fala assim, eu não vou comer, a pessoa não come. Tem gente que tem uma facilidade tremenda para combater a gula, eu, por exemplo, sou um desses. O combate da gula, pra mim, inclusive, é bem pouco no sentido de meritória. Porque assim, eu falo, eu não vou comer, eu não como. Eu tenho zero dificuldade de fazer, às vezes, um jejum prolongado, de falar assim, cara, eu não vou ficar aqui 24 horas sem comer, eu consigo fazer com uma certa facilidade. Você tá entendendo o que eu tô falando ou não? Às vezes você é desses. Às vezes... Contudo, eu, por exemplo, para o pecado da raiva, por exemplo, né, para o vício da raiva, da ira, eu tenho uma dificuldade tremenda. Eu falo, eu vou ficar 1 hora sem ficar com raiva de ninguém. Eu posso até não estourar, eu posso até não explodir, não sair gritando com todo mundo. Isso realmente eu não faço. Mas por dentro, meu amigo, aquele negócio me consome. Dá 5 segundos, tá lá eu com raiva de novo. Tá lá eu irado de novo. Tá lá eu estressado de novo. Não, mas eu não posso me estressar, eu não posso me irar, eu preciso vencer este mal dentro de mim. Passa mais 5 minutos, tá eu irado de novo. Por que isso acontece? Se nós fazemos este compromisso direto e diário conosco, se a gente fala que a gente não vai, por que a gente continua fazendo? Porque nós não somos seres uniformemente dotados de somente espírito. Nós temos a natureza do espírito, que é a natureza da consciência, da personalidade. Nós temos a natureza da alma, que é a natureza da decisão, da vontade. E nós temos a natureza do corpo, a natureza da carne. E o nosso desafio é ir vencendo todos os dias essa natureza da carne para que a natureza do espírito se sobreponha, certo ou não? Isso a gente está falando de nós mesmos. Agora, olha para o seu marido, olha para sua esposa. Quantas vezes você pediu uma coisa pro seu marido e ele não fez? Ah, Jorge, todo dia eu falo, não é pra você fazer isso aqui, ele vai lá e faz de novo. Você fala, você falou pra mim que não ia mais olhar a bunda na rua, tá lá ele olhando. Você falou pra mim que você não ia mais gastar isso aqui com cartão, tá lá ela gastando. Ah, você falou que você não ia mais ficar choramingando pitanga pra sua mãe, tá lá ela choramingando as pitangas pra mãe. Ah, você prometeu pra mim que você... E tá lá ele fazendo errado de novo, igualzinho eu tinha te prometido que ele não ia fazer. Pergunta. Ele tinha consciência do que era o certo, mas ele agiu pelo estômago. Se você chega gritando, brigando, confrontando, qual que é a chance dele conseguir sair desse estômago e voltar para a consciência? Qual que é a chance dela sair deste estômago e voltar para a consciência? Respondam honesta e sinceramente comigo. Imagina você errou com você mesmo. Tá, você errou com você mesmo. Não sei se já fizeram esse teste. Ah, eu não vou comer o pão de queijo lá. Tá? Eu não vou comer o, sei lá. Pensa aí alguma coisa aí, você fez o compromisso. Ah, vou falar o que eu fiz comigo mesmo. Fala assim, eu não vou me irar. Aí passou 5 minutos, tá lá eu irado de novo. Se eu me irar comigo mesmo, qual que é a chance disso funcionar? 0. Vocês estão comentando aí, 0. Vocês estão entendendo? O que geralmente nós fazemos quando a gente erra com a gente mesmo? Poxa, eu não posso mais fazer isso, então eu vou tentar de novo. É ou não é? É assim que vocês tomam atitude consigo mesmos ou não? Pergunta honesta. Quando você erra consigo mesmo, como é que você se trata? Você fala, poxa, eu não podia ter feito isso, eu preciso melhorar. E aí você se dá uma segunda chance para você ir lá e fazer de novo. É ou não é? Sim ou não? Sim, tá bom. Se vocês estão dispostos a fazer isso consigo mesmos, por que vocês não estão dispostos a fazer isso com o outro? Usando, inclusive, o mandamento na interpretação que a maioria de vocês faz. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, peraí. Dentro da interpretação que vocês fazem, que inclusive está uma interpretação relativamente equivocada do mandamento, mas olhando somente para esta questão, segundo essa interpretação crua deste detalhe. Me dou um castigo. Funciona? Você se dar um castigo, funciona? Quando você se dá um castigo para si mesma, você realmente deixa de errar? Isso já funcionou alguma vez? É isso, vocês se castigam, eu entendo isso. Eu sei que vários de vocês fazem isso. A minha pergunta é, você se castigar faz com que você mude? Faz com que você corrija um vício?
Deixa eu responder para vocês. Não, não faz. Nem dentro da psicologia, nem dentro da teologia, nem dentro da filosofia, não há nada que corrobore que a punição vá fazer com que você consiga achar uma nova medida para as coisas. A única resposta para isso, ela está dentro do Evangelho. E a resposta no Evangelho é: aonde não se há amor, é necessário ser plantado amor para que nasça amor e você possa colher amor. Esta é a única resposta para esta questão. Ou seja, o ser humano estava caído, o ser humano estava no lixo, o ser humano estava abastecido do erro, do pecado, do mal. E não fosse nosso Senhor Jesus Cristo dar-se em amor, dar-se em palavra e sacrifício por cada um de nós, nenhum de nós seríamos capazes de sermos salvos. Absolutamente nenhum de nós. Se vocês não entenderem esse conceito, vocês não entenderam o próprio conceito do Evangelho. Vocês estão entendendo? Aonde não se há amor, não é punição que se precisa receber. Não é briga que se precisa receber. Talvez você precise num primeiro momento orientar. Às vezes a pessoa não sabe mesmo. Tudo bem, eu entendo. Às vezes é uma criança. A criança não sabe o que é o certo e o errado. Mas antes mesmo disso, antes mesmo da entidade da justiça, que é aquilo que é dado à nossa consciência, é necessária a entidade da misericórdia, que é dado ao nosso inconsciente. É por isso que nosso Senhor, ele sempre vai ter essa dupla visão. Assim como o ser humano tem esse duplo pensar, um pensar afetado, inconsciente e um pensar consciente, nosso Senhor ele também tem uma dupla ação sobre o ser humano, misericórdia e justiça. Ninguém te condenou, nem eu te condeno, ele diz à prostituta. Ele diz à adúltera. Agora vai e não tornes a pecar. Vocês conseguem perceber isto? Vocês conseguem perceber isto ou não? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. A forma que nosso Senhor tem de lidar com esta questão, que é a forma ordinária com que Cristo trata a igreja, é a forma como um marido precisa tratar a esposa. A forma como que Cristo trata a igreja, é a forma como que o marido tem que tratar a esposa, assim como a esposa tem que tratar o marido, é este traçado fundamentalmente misericordioso. Eu sei que às vezes isso é difícil de entender porque vocês foram criados de uma forma diferente. Vocês foram criados com um pensamento diferente. Você está entendendo? Mas ainda assim, é necessário que nós nos esforcemos. Jorge, o meu marido foi um desgraçado, traiu, caiu em luxúria, caiu em mentira, caiu em gula. Certo? Certo? E se você não é capaz de lutar para ajudá-lo a sair deste buraco, se você não é capaz de tentar amá-lo para que ele se recupere, se você não é capaz de tentar perdoá-lo, se você não é capaz de voltar-se para Deus e suplicar a Deus, falar: Senhor, eu não sou capaz de perdoar o meu marido, mas faz-me forte o suficiente para eu conseguir tentar lutar por este homem, me faz forte o suficiente para eu tentar lutar por essa mulher. Se você não é capaz sequer de se dobrar diante de Deus para pedir isto, então, desculpa o que eu vou te falar, mas o seu erro é maior do que o dele. O seu erro é maior do que o dela. Porque ele está afundado no pecado e no egoísmo. Ok, tudo bem. Mas você, não errando, você tem a abertura, você tem o espaço, você tem o momento em que a sua consciência, não o seu inconsciente, não a sua afetação, a sua consciência está diante de Deus. E diante de Deus, você não tem que dar conta. Presta atenção, o que eu estou falando é o seguinte. Não estou falando que você tem que perdoar, tá? Eu não tô falando que você tem que chegar lá e falar assim: então, eu te perdoo por tudo, eu tenho que perdoar, eu sou obrigado. Não. Não é isso que eu tô te falando. O que eu tô te falando é: você tem a obrigação de voltar-se para nosso Senhor Jesus Cristo e falar: Senhor, eu preciso de ti para resolver essa situação. É isso. Você tá entendendo ou não? É exatamente, concretamente isto. É você conseguir olhar para Deus e falar: Senhor, qual é a medida para estas coisas? Em alguns lugares, em algumas ocasiões, perdoar e se afastar. Em algumas ocasiões, perdoar e reconciliar. Em algumas ocasiões, perdoar e você mudar. Substancialmente, quem vai dar a direção desses passos é nosso Senhor. O que não pode acontecer, sob nenhuma hipótese, é você achar que sendo melhor do que o outro, se foi o outro quem errou, é o outro quem precisa mudar, e agora eu vou ficar aqui no meu canto esperando que as coisas aconteçam, ou eu não vou dar outra chance, ou eu vou simplesmente fechar os meus olhos ao que está acontecendo. Vocês me perdoem, mas isto não é evangelho. Isto não é o pedido de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é assim. Não é assim que funciona.
Tá entendendo? Realmente não é assim que funciona. Jorge, quem traiu e se arrependeu. Quem traiu e se arrependeu está saindo da afetação e está voltando para a consciência. De que essa pessoa precisa? Ela precisa de ser amada. Essa pessoa precisa de ser amada. É difícil dizer isso. Jorge, mas ela traiu. Eu sei. Mas o amor traz a gente pra cá. A briga, o confronto, o questionamento, o apontar o dedo na cara traz a gente pra cá. A escolha é de vocês. E eu não tô falando só da relação homem e mulher, não. Eu tô falando da relação de vocês com os filhos de vocês também. Tô falando isso da relação com os pais de vocês. Ah, Jorge, meu filho tá errando, meu filho tá fazendo. E o que você tá fazendo? Concretamente, você tá sentando com ele e fala, meu filho, o que tá acontecendo? Deixa eu te amar. Deixa eu te ajudar. Deixa eu fazer parte disso. Não, você não tá fazendo isso. Você tá olhando na cara do seu filho e fala assim, você é um moleque mequetrefe. Caramba, vocês realmente acham que isso vai resolver? Vocês realmente acham que isso vai resolver? Me desculpe a minha sinceridade. Eu não estou falando para vocês não serem justos. Vocês precisam ser justos. Porque isso é bom e louvável aos olhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que a justiça, ela é antecedida pela misericórdia. Não se é justo sem antes se ser misericordioso. Não é possível ser verdadeiramente justo sem primeiro ser misericordioso. Porque é a misericórdia que dobra o seu ego. A misericórdia que curva o seu ego, a misericórdia curva a sua vontade e te dispõe a responder com uma misericórdia, com um amor, com uma justiça que não vem de você. Vocês estão entendendo? Quando você tenta ser justo, a revelia da misericórdia é a sua vontade que você está tentando fazer valer. Mas quando você primeiro age com misericórdia, aí você dobra o seu ego. A hora que você dobra o seu ego, sobra o ego divino, sobra a vontade divina, sobra a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. E é ela que tem que prevalecer na justiça, não a sua. Não é a sua justiça que tem que prevalecer, é a de nosso Senhor. Se você conseguir entender esse mecanismo, a chance de você melhorar todos os seus relacionamentos é gigantesca. É gigantesca. Entendeu? Gigantesca mesmo. Combinados? Meus caros, amanhã tem de novo, 1h15. Eu espero vocês. Provavelmente nós faremos algumas lives à noite. Nossa justiça é muito falha, meu irmão. Sempre. Nossa justiça é uma porcaria. Nossa justiça só será justa de fato quando o nosso ego tiver dobrado à vontade de Deus. E para que o nosso ego se dobre, é necessária uma misericórdia abundante, sincera e honesta. Bom, 13h15, teremos live todos os dias, e dias 21, 22 e 23 eu espero vocês no nosso evento. Isso que pode mudar a vida de vários de vocês. Combinado? Um beijo e até mais. Tchau, seus lindos.